O maior medo de um arqueiro inglês durante a famosa Guerra dos 100 Anos era ser capturado pelo exército inimigo, no caso, pelas forças francesas. Mas por quê? Tá certo que você ser capturado em qualquer guerra nunca vai ser uma experiência muito agradável, mas na situação dos arqueiros ingleses, o temor era muito maior. Assim, o exército inglês ele era composto por um enorme número de arqueiros, mais do que normal. E esses arqueiros utilizavam o chamado arco longo, que era uma arma que praticamente nenhum exército sabia manejar com precisão. Os ingleses já utilizavam essa arma desde criança, já treinavam com ela desde criança. É uma arma extremamente poderosa. Muitos arqueiros unidos conseguiam derrubar uma enorme quantidade de pessoas no conflito. E foi rigorosamente isso que os franceses sofreram durante a Guerra dos 100 Anos, principalmente nas batalhas iniciais. Daí você consegue imaginar como os arqueiros ingleses eram vistos pelos inimigos. De modo geral, eles eram considerados guerreiros covardes, sem honra, que matavam e se defendiam pela distância. Dá para se colocar no lugar, então, de um arqueiro inglês e entender esse medo que eles tinham de serem capturados. Se você é um arqueiro inglês e você é capturado pelo exército inimigo, no caso pelos franceses, você com certeza teria um tratamento especial ali, para não dizer tortura. O personagem principal desse livro aqui, o arqueiro, era, como dá para se deduzir, um arqueiro inglês. Obviamente, ele também tinha medo de ser capturado. Só que, muitas vezes, seja por questão de personalidade, seja por questão dos seus objetivos, ou até por pura irresponsabilidade, muitas vezes ele colocava esse medo de lado. O Bernard Cornwell, que é o autor desse livro, ele está na minha lista de escritores favoritos. Poucos escritores contemporâneos conseguem fazer romances históricos com tanta qualidade como ele. O livro Arqueiro é o primeiro volume da trilogia conhecida como A Busca do Graal, que no caso é essa daqui. Além dele, tem também o livro, o segundo volume, né, O Andarilho, e também o terceiro volume, que é O Herege. Mais pra frente, eu vou fazer a resenha desses dois livros seguintes, né. Esse primeiro volume inicia a história de um jovem chamado Thomas que vivia com seu pai numa pequena aldeia conhecida como Hookton. O nome desse pai era Ralph e ele era padre e escondia na igreja local nada mais, nada menos que a lança que São Jorge usou para matar o dragão. Uma relíquia de valor praticamente inestimável para a cristandade. Mas o Thomas ele não estava nem aí para isso, na verdade. A única coisa que ele se importava era continuar com seu hobby, que no caso era produzir os arcos longos e ficar treinando com eles nas horas vagas. Acontece que certo dia a aldeiazinha de Hookton foi invadida por um grupo de saqueadores que eram comandados por um personagem conhecido como Arlequim, que era o primo do Thomas e que estava muito interessado em roubar a lança de São Jorge que estava escondida na igreja. Os saqueadores eles conseguem roubar a lança, matam inúmeras pessoas no caminho, sendo que uma delas era o próprio Padre Ralph, o tio desse tal de Arlequim e o pai do Thomas. Logo depois desse caos todo que acontece na aldeia, o Thomas ele vê o próprio pai morrendo e faz a promessa para si mesmo de que vai conseguir recuperar, custe que custar, a lança de São Jorge. Ele então sai da aldeia em busca de algum exército, de algum grupo, para que ele possa se tornar um arqueiro. Só que com o tempo, e muito empolgado com o fato de que agora ele conseguiu se tornar um membro do grupo de arqueiros do exército inglês, ele meio que vai abandonando ou se esquecendo daquela promessa. O Thomas participa de várias batalhas importantes e vai conseguindo se destacar e conseguindo mais importância diante do grupo que ele fazia parte, principalmente por conta de uma grande habilidade com arco e também com uma grande capacidade de estratégia, de solucionar problemas. Só que, apesar de tudo isso, o período do Thomas no exército foi muito complicado. Ele se apaixonava por mulheres que ele não deveria se apaixonar e também fez muitos inimigos perigosos. Isso causou um monte de problemas para ele e fez com que ele fosse se afastando cada vez mais daquela ideia de vingança pela morte do pai, daquela ideia da promessa, no caso, não era nem uma ideia, da promessa de recuperar a lança de São Jorge. A única coisa que ainda fazia o Thomas manter o foco era uma devoção muito grande que ele tinha por São Guinéfort, que, para quem não sabe, era um cachorro, um santo cachorro, da raça galgo. No momento central do livro, durante a Guerra dos 100 Anos, com o exército inglês já dentro do território francês,
o Thomas ele participa da invasão da cidade de Caen. Ele consegue, quase que por conta do destino, novas informações sobre a importância histórica da sua família. Na verdade, ele não sabia quase nada da família dele. Ele consegue informações que talvez a família fosse uma espécie de guardiã de relíquias sagradas, inclusive do Graal. E se for parar para pensar, essa ideia de relíquias sagradas, de esconder as relíquias, de esconder o Graal, até faz algum sentido. Se você for ver, o pai dele estava guardando a lança de São Jorge dentro de uma igreja numa aldeia extremamente pequena e desconhecida. Essa situação faz com que o Thomas retome, com certa relutância, a ideia de vingar a morte do pai e de recuperar a lança de São Jorge, principalmente porque talvez toda essa situação tenha acontecido por um motivo muito maior do que ele imagine. E a busca pelo Graal acaba entrando nessa história meio que como um objetivo secundário para ele. Eu acho que o maior mérito desse livro aqui, e também provavelmente do resto da trilogia e praticamente tudo que eu li até agora do Bernard Cornwell, é uma capacidade muito grande que ele tem de descrever as coisas. Ele consegue transmitir uma ideia quase que detalhada, extremamente detalhada, do período histórico em que o livro se passa. Os antecedentes e os momentos das batalhas são descritos com uma riqueza de detalhes muito grande, sabe? Ele também descreve com a perfeição o manuseio de armas daquela época, o funcionamento delas diante de certas circunstâncias, seja com sol, seja com chuva, e um monte de outras coisas. O livro Arqueiro possui, assim como praticamente todos os outros livros dele, uma nota histórica no final, em que ele mostra de onde ele tirou as batalhas, as situações, os personagens e por aí vai. Cada livro é praticamente uma aula de história, e no caso desse aqui, é uma espécie de aula sobre o início da Guerra dos 100 Anos e também sobre a utilização do arco longo pelos ingleses naquele período. Bom, espero que você tenha gostado dessa resenha. Se gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal, faz um comentário se você já leu esse livro, se você quer ler. Eu também quero te convidar para seguir o canal nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!